Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, apesar da intempérie, vamos dar início a esta mesa redonda que assinala os 10 primeiros anos sem o poeta João Cabral de Melo Neto, cuja cadeira eu tenho a honra de ocupar. A mesa redonda de hoje reunirá o acadêmico Antônio Carlos Sequim, o acadêmico Ledo Ivo e o professor espanhol Nicolás Estremera Tapia. Nós vamos abrir a sessão com as palavras do acadêmico Antônio Carlos Sequim, que eu considero absolutamente ocioso apresentar a esta plateia. De maneira que, incontinente, passo-lhe a palavra. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Saúdo aqui os companheiros de mesa e a vocês que se abalançaram, né, mesmo sob a chuva, a vir prestigiar essa conversa em torno da poesia. E, particularmente, da poesia de João Cabral de Melo Neto, que é um dos autores mais estudados sob todos os ângulos que se possam imaginar. Então, eu preferi investir numa seara que, a meu ver, é pouco explorada na obra do poeta e da qual eu trago apenas certos subsídios preliminares na expectativa de um ulterior desenvolvimento. Esse tema, que eu creio que é, portanto, pouco explorado nessa imensa fortuna crítica, é o da relação da poesia de João Cabral com a literatura brasileira. Porque muitos dizem que essa relação entre Cabral e os seus pares, seja contemporâneos, seja pretéritos, essa relação não existe ou existe de modo muito rarefeito. E eu tendo a concordar com isso. É muito tênue o vínculo, né, as homenagens, as relações, uma palavra, entre João Cabral e outros escritores de língua portuguesa, especificamente escritores brasileiros. Mas esse relacionamento existe. E vamos logo distinguir uma espécie de relacionamento que seria protocolar ou social, que sem considerações de valor, apenas no círculo das amizades. E aí nós teríamos o quê? As dedicatórias, né? Poemas dedicados a escritores brasileiros. Num outro nível, agora intrinsecamente literário, então imaginemos assim, num livro, né? Um livro dedicado a fulano de tal. Agora, essa dedicatória pode ser mais ou menos motivada, mas partindo dela para o texto, temos outros níveis aí já literários, que seria, por exemplo, o título do poema. Não uma dedicatória, mas um título que remeta a um escritor brasileiro ou uma obra de autor brasileiro. Podemos também ter a epígrafe de um poema ou de um livro. Portanto, uma relação intertextual, mas já internamente literária. Podemos ter o próprio corpo do poema. E neste poema localizarmos, seja referências a autores e obras brasileiros, seja alusões a autores e obras, distinguindo-se aqui, como todos sabem, né, pelo caráter direto da referência e pelo caráter oblíquo da alusão, em que você percebe de que se trata, mas isso não é claramente expresso pelo poeta. Esses 5 tópicos, então, a meu ver, seriam um ponto de partida, né? As dedicatórias, as epígrafes, os títulos, as referências e as alusões. Esses 5 tópicos
podem ser examinados sob diversos ângulos. O primeiro deles que nos ocorre, o mais óbvio, é a perspectiva cronológica. O que isso implicaria? Implicaria nós estudarmos o grau de incidência do elemento da literatura brasileira ao longo da obra de João Cabral. Com o passar do tempo, aumentaram ou diminuíram as dedicatórias a escritores brasileiros? Houve momentos, diacronicamente, com maior presença da literatura brasileira em referências ou alusões, ou essa taxa baixa foi constante? Os nomes dos homenageados persistem? Há grandes homenageados, nomes que se repetem? Será que ocorrem desaparecimentos súbitos? Um grande homenageado citado no início da obra e que, de um momento para outro, desaparece inteiramente desse universo. Tudo isso, a perspectiva cronológica poderia alimentar. Há uma outra tipologia que eu vou enfatizar aqui, né, e cujos recortes apontariam para uma tripartição do ânimo de Cabral frente aos homenageados. Como isso se materializa? Um ânimo neutro, protocolar, em que ele cita alguém, ou homenageia, ou faz a dedicatória, mas não apõe qualquer juízo a essa citação. Então, seria uma presença neutra desse escritor ou dessa obra. Há uma presença positiva, que é algo escassa em Cabral. Não só ele cita o autor ou a obra, mas ele acrescenta um juízo positivo, valorador dessa obra ou desse autor. E há também o aspecto negativo das inserções, autores e obras brasileiros, que ele vai alfinetar, que ele vai combater, seja da maneira direta da referência, seja sibilinamente através de alusões, mas que o leitor não terá grande dificuldade, salvo num ou dois casos, em localizar a que alvo essas alusões ferinas se dirigem. Comecemos, então, nessa perspectiva do neutro, do positivo, do negativo, a examinar aquelas 5 categorias a que eu me referi. A primeira delas, que é a das dedicatórias. João Cabral escreveu 20 livros. E desses 20 livros, 14 são dedicados. Mas desses 14, apenas 4 recebem algum adendo além do nome do homenageado. Isso demonstra, então, que o grande espaço, né, do convívio ameno e literário de Cabral era esse da dedicatória do livro, porque o amigo fica satisfeito em receber uma obra inteira, ainda que fique um pouco insatisfeito pelo fato de Cabral apenas indicar o nome da pessoa sem detalhar por que motivo aquele livro está sendo dedicado. Esses 4 que recebem algum adendo, esses 4 livros, 2 vezes contemplam, inicialmente, Carlos Drummond de Andrade, com o engenheiro. Qual é o adendo que Cabral efetua? A Carlos Drummond de Andrade, meu amigo. Algo discreto, algo neutro. Mas podemos ler esse adendo na dedicatória não só do ponto de vista de um círculo social, que ele se declara amigo de Drummond, mas também no âmbito de uma certa tentativa de legitimação literária, porque Drummond era muito mais idoso do que ele, e ao alardear essa amizade, ele trazia para o mesmo nível de compadrio 2 obras completamente distantes e diferenciadas no plano da recepção literária da época. Drummond já consagrado, já autor de A Rosa do Povo, já autor de Sentimentos do Mundo, e esse João Cabral, iniciante, quase iniciante, de um engenheiro, chamava esse grande poeta de meu amigo. Depois, em 1952, no livro O Cão Sem Plumas, a dedicatória do livro como um todo
é para Joaquim Cardoso, poeta do Capibaribe. Observem aqui que a referência passa a ser geográfica, né? Há um compadrio literário no primeiro exemplo, e aqui há um compadrio regional, né, de origem pernambucana comum, tanto a Cabral quanto a Joaquim Cardoso. A seguir, e olhem que salto, de 1952 para 1966, é o terceiro livro dedicado por Cabral, A Educação pela Pedra. Em 1966, Manuel Bandeira completa 80 anos. E João Cabral aparentemente homenageia Manuel Bandeira, dedicando aos 80 anos de seu primo Manuel Bandeira esta antilira, como ele designa a Educação pela Pedra. A meu ver, é uma antilira porque sutilmente também é uma antidedicatória. Aparentemente homenageando a poesia de Bandeira, mas fazendo questão de estabelecer que aquilo que o leitor vai ler é exatamente o contrário daquilo que ele encontra na obra de Manuel Bandeira. Então, simultaneamente, eu vejo aqui, né, um aceno ou um afago, mas um afago com certo alfinete embutido por essa contraposição da lira à antilira. Finalmente, em 1985, Agrestes é dedicado a Augusto de Campos, e aí o endosso é total, o endosso é explícito. Eu diria que é a única dedicatória inequivocamente a favor que João Cabral faz em toda a sua obra. Porque não apenas dedica o livro a Augusto de Campos, como chega a compor um poema inteiro em louvor do poeta concretista. E, curiosamente, ele louva em Augusto de Campos o fato de ele ser um poeta e um crítico do contra. Um poeta e um crítico que dizem não. Então, um diz não e o outro diz não, acabam se encontrando no sim, que este primeiro diz ao outro, pelo caráter negativo, né, ou extremamente cáustico ou crítico de ambos os poetas. Nessas dedicatórias, portanto, essas 4 que eu citei, foram as únicas determinadas para além do nome do indivíduo. Dedicatórias mais neutras atingem tanto a companheiros de gerações anteriores, de livros inteiros, né, que ele dedica a Schmidt, Augusto Frederico Schmidt, um livro como 2 Parlamentos, que não tem nada a ver com a poesia de Schmidt, aparentemente. Murilo Mendes também é dedicado, e Vinícius de Moraes. E poetas de sua geração, o poeta Ledo Ivo, que é aquinhoado com um livro importante, o Museu de Tudo, e Antônio Rangel Bandeira. Se nós sairmos desse âmbito maior do livro dedicado para os poemas dedicados, observaremos que a grande maioria também incide nestes protocolos de amizade. Simplesmente uma dedicatória, uma pessoa de quem ele é amigo, mas sem que ele justifique literariamente tal dedicatória. Eventualmente, há um adendo, né? Como houve no caso de Joaquim Cardoso, poeta do Capibaribe, caso Mão de Andrade, meu amigo, e assim por diante. Mas João Cabral foi relativamente avaro também em poemas dedicados, porque na sua extensa obra eu localizei apenas 21 poemas dedicados a outrem, e em 12 livros, até a Escola das Facas, ele só tinha dedicado 8 poemas, menos de 1 por livro. E há uma espécie de inflação de dedicatórias numa única obra, que é a Escola das Facas, de 1980, né, com mais 8 dedicatórias, e há uma razão para isso. É porque o subtítulo de A Escola das Facas, ou mesmo o título que ele teria preferido inserir no livro, era de Poemas Pernambucanos. O editor, José Olímpio, considerou que era um título muito pouco comercial. Poemas Pernambucanos só vai vender em Pernambuco, né? Quem é que vai querer ler isso além da fronteira? E Cabral, convencido pelo seu editor, a quem, inclusive, ele faz um poema dedicatório por causa disso, troca o título para A Escola das Facas. E aí nós vamos ter uma seção
depois em Agrestes também, de poemas pernambucanos, que ele não pôs em Escola das Facas, mas mais tarde ele escreveu. E aí já há um filão muito grande de dedicatórias unicamente vinculadas pela origem do poeta e do homenageado, né? Pessoas, escritores de Pernambuco. Um ou outro é motivado, a exemplo de Antônio Moraes e Silva, que é dedicado a Aurélio Buarque de Holanda, porque Antônio Moraes e Silva, o primeiro dicionarista brasileiro, Aurélio, o nosso também grande dicionarista, vê-se um raro caso em que o leitor percebe uma relação de causa e efeito entre o poema e a dedicatória. João Cabral é tão parcimonioso nas dedicatórias que, às vezes, não chega a dedicar nem um poema, mas uma parte de um poema, né? Ele resolve pensar que o amigo não deve receber o poema inteiro e localiza um trecho para essa dedicatória. É o que eu descobri num poema, num subpoema, ou numa parte de poema dedicada a Félix de Ataíde, que também era primo dele, né? E é difícil saber quem não era primo de João Cabral, porque, inevitavelmente, quando você citava algum escritor, né, um certo laço de parentesco era invariavelmente estabelecido. Partindo da dedicatória para as epígrafes, agora começamos a entrar no domínio mais marcadamente literário, né? Na medida em que a epígrafe vai pressupor um diálogo, pelo sim ou pelo não, entre o que o outro autor escreveu e a resposta que João Cabral concederá ao texto do outro. Há, em seus livros, 9 epígrafes estrangeiras e apenas 2 brasileiras. Uma é crucial, Os Três Mal-Amados, de 1943. A epígrafe é: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Todo o poema será a elaboração de monólogos, né, na forma dramática, centrados na fala de 3 personagens: João, Raimundo e Joaquim. Portanto, eu diria que, neste caso, a epígrafe funcionou como um mote. Foi a partir do mote dessa epígrafe que a glosa surgiu sob a forma deste poema em prosa, o único expressivo da obra de João Cabral. Outra epígrafe, não mais em poema, mas sim em livro e sim em poema, ele só tem uma epígrafe em livro e uma em poema. Mais nada. A literatura brasileira se ausenta totalmente desses diálogos cabralinos, que vai escolher outros interlocutores espanhóis, interlocutores até portugueses, mas brasileiros quase não. A outra epígrafe é Camarada Diamante. Camarada Diamante é um verso de Vinícius de Moraes, num poema Retrato à Sua Maneira, em que, elipticamente, Vinícius de Moraes traçava o retrato de João Cabral à maneira de Cabral, num poema muito pouco viniciano e num poema como um pastiche cabralino. Se você ler o poema que está seguindo-se a essa epígrafe, que se chama Resposta a Vinícius de Moraes, vai constatar que o poema é contra essa epígrafe. É um poema contra a epígrafe, porque ele não se considera digno de ser chamado de camarada diamante. Ele diz que, no máximo, ele é o vidro industrial, o vidro sem valor, o vidro reproduzido em série. E Vinícius de Moraes foi muito exagerado quando atribuiu a ele esse caráter translúcido e valioso do diamante. Então, notem que aí, mesmo para elogiar e dizer que não está à altura, ele tem uma relação tensa, não uma relação de concordância, mas uma relação de dissensão com o texto que supostamente ele homenageia, que é essa epígrafe de Vinícius de Moraes. Títulos de poemas com nomes de autores brasileiros ou de obras brasileiras, cerca de 30. Aí a proporção se intensifica. Quais são esses autores mais presentes em títulos de poemas? Carlos Drummond de Andrade. Outra vez, Drummond teve 2 dedicatórias de livros
e aparece 2 vezes intitulando poemas. Acontece que depois desaparece de todo. Então, Drummond é a grande entrada e é o grande silêncio também. Não há mais marcas explícitas drummondianas, senão nessa primeira fase da poesia de João Cabral. O mais representado, de longe, em títulos de poemas, é Joaquim Cardoso, cuja presença se faz sentir em 6 poemas. Dos 30, 6 são de Cardoso. Vários e alguns outros poetas também surgem, mas mais numa perspectiva anedótica do que propriamente literária. Casos, enredos, histórias engraçadas, né? A exemplo de Murilo Mendes e os rios, uma obsessão que o Murilo Mendes tinha de, em todo lugar que ele andava, localizar os rios de Minas Gerais. Outro poema intitulado Contam de Clarice Lispector, totalmente anedótico. Ele não descreve a obra de Clarice, mas diz que num encontro ali estavam as pessoas falando sobre a morte. E, de repente, alguém muda de assunto e fala sobre futebol, um outro tema assim, menos macabro, e Clarice se angustia, se impacienta com isso, a ponto de dizer, vem cá, não podemos voltar a falar da morte, não. Vamos voltar a um assunto que interessa. E ele cita esse Contam de Clarice Lispector. Rubem Braga e o Homem do Farol. Também algumas homenagens póstumas. Ville Levin morto e Na Morte de Marques Rebelo, que é um autor que aparece também em outros poemas. Em alguns poucos, ele não vai evocar o nome do escritor, e sim vai tentar estabelecer alguma referência com a modalidade da literatura praticada por esse escritor, o que é mais importante, a meu ver. Aí vai aparecer o nome de uma obra, não o nome de um autor. Temos Ilustração para a Carta aos Puros, de Vinícius de Moraes. Repare a presença curiosa de Vinícius, né? Um poeta supostamente tão oposto a ele dedica um livro, é epígrafe de um outro poema e surge em título de um poema Ilustração para a Carta aos Puros, de Educação pela Pedra. Casagrande Senzala, 40 anos. Aí está. Não se cita Gilberto Freire, mas se homenageia a sua obra mais famosa. A Pedra do Reino, também. Não se cita Ariano Suassuna, mas o livro é homenageado. E Sobre o Sangue na Veia, que é um poema em homenagem ao livro da sua segunda esposa, Marli de Oliveira. Mas talvez o mais interessante de todos os poemas nessa vertente de título metalinguístico seja um único poema em que, pela primeira vez, pela única vez, ele assume a máscara de um outro, e que se chama Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, 2 pontos. Não é Graciliano Ramos só. Poucos observam que, na sequência do título Graciliano Ramos, surgem 2 pontos, como se João Cabral quisesse avisar ao leitor que, a partir daí, seria a voz do outro ecoando por sua voz, né? Então, essa sintonia, essa homenagem maior, a meu ver, é concedida a Graciliano Ramos. Quando nós partimos, finalmente, para a questão das referências e alusões, reparem que, às vezes, essa referência ou alusão, ela surge num poema sem que ela seja prenunciada no título. Você vê um título neutro, um título indiferente, e no meio do poema, lá está uma referência a um autor brasileiro, a uma obra, né? Ou a um estilo. São episódicas, às vezes anedóticas ou literárias, as referências, mas as alusões costumam ser críticas, costumam ser ferinas. Referências, menos de 30 na sua obra inteira. E qual é o poeta mais referenciado? Não nos espanta mais, outra vez, Joaquim Cardoso. Em Prosas da Maré da Jaqueira, pelo título você jamais adivinharia que haverá algum escritor aí, ele cita logo 3, Joaquim Cardoso, Carlos Pena Filho e Mateus de Lima, que era um poeta irmão de Jorge de Lima, e a gente supõe que João Cabral não gostava muito da poesia de Jorge de Lima. E uma maneira oblíqua de dizer isso é dizer que Mateus de Lima era um grande poeta, era o maior poeta da família.
Então, sendo irmão do Jorge de Lima, vocês vão de convir que a comparação não era muito airosa para o nosso caro Jorge de Lima. Num poema intitulado A Brasília, de Oscar Niemeyer, portanto, aí há um arquiteto, mas eu não estou falando de arquitetos, eu falo só de escritores, você vai encontrar no meio dele uma referência seguinte, entre aspas, não, começando, símbolos do que chamou Vinícius, e aí, entre aspas, os imensos limites da pátria. Aqui é algo surpreendente, porque ele faz uma apropriação do verso alheio no corpo do poema. Então, é o único verso de outra autoria que João Cabral subscreve literalmente no corpo da sua poesia. Então, olha como o fantasma do Vinícius sobrevoa, né, todas essas frestas que dificilmente Cabral concede. A dedicatória, a epígrafe, a referência e até a transcrição literal. É o único verso alheio, eu diria que não só do Brasil. Eu não acho que exista outro verso de qualquer outra literatura de que Cabral se aproprie, senão este único verso de Vinícius. Ele é duro num poema com Mário e Oswald de Andrade. Duro e indiferente, porque a presença de Mário e Oswald, chamando a ambos de os Andrades, sem qualquer distinção, surge, num contexto neutro ou desfavorável, uma única vez. Porém, a dureza maior, uma ironia que às vezes se abeira do sarcasmo, nós encontramos em algumas alusões. Eu não vou falar de todas, mas num nível menos ferino, num nível apenas da ironia, eu citaria um trecho de Morte e Vida Severina, cujo alvo é Gilberto Freire. Nesse trecho, ele narra tudo de bom e de miraculoso que ocorre depois que o menino nasceu. Então, o cheiro ruim do mangue desaparece, as estrelas surgem no céu, né? Uma espécie de uma leitura algo irônica das mudanças com o nascimento de Cristo, já que é um alto de Natal pernambucano. Então, dentre essas novidades, dentre essas belezas que aparecem a partir do nascimento da criança, ouçam esse trecho de João Cabral. Cada casebre se torna o mucambo exemplar que tanto celebram os sociólogos do lugar. Então, aqui, de repente, esses sociólogos celebrando um mucambo exemplar. Ele vai subir o tom e a contundência em Graciliano Ramos, aquele poema que eu citei, quando, sem nomear, sempre sem nomear, tudo aqui são ilações de vossa mente perversa, hein? Porque o Cabral não nomeia ninguém. Se vocês pensarem mal de alguém, vocês é que estão pensando. Ele vai contrapor esse estilo seco, né, do escritor alagoano a um outro estilo que ele recusa e que ele cita esse outro estilo, né, que vai lembrar um outro romancista quase contemporâneo, aspas, que traz uma crosta viscosa, resto de janta abaianada. Vai aí. Bom, ele também é sarcástico, sem nomear, um poema intitulado Retrato de Escritor, de Educação pela Pedra. Neste poema Retrato de Escritor, ele vai criticar um poeta de quem ele foi muito próximo na juventude e que agora ele já está afastado, e ele critica esse poeta, que não é nomeado, insisto, pelo fato de ser alguém que se compadece com a dor na Indonésia e é incapaz de se comover com a miséria que está ao seu lado. Então, um poeta, digamos, de uma batida social, que se preocupa com o mundo, com a Europa, e que não vê a miséria graçando na sua vizinhança. Também ele é cruel num poema intitulado Um Piolho de Rui Barbosa. E ele se refere, já é um autor falecido e não é muito conhecido também na literatura, Homero Pires, né, que é baiano,
que era um apologista de Rui Barbosa e que cometeu um grave crime para João Cabral de lesa pernambucanidade, ao falar mal do modo de ser dos pernambucanos. Então, pisou ali, né, no calo mais sensível de Cabral, né, e é quando vai dizer o modo de ser pernambucano não presta, e Cabral, então, deu o troco no poema Um Piolho de Rui Barbosa. O tom vai ser agora completamente diferente, afetuoso, lírico até, em seu último livro, Sevilha Andando. Em homenagem à sua esposa, Marli de Oliveira, que não é nomeada no poema, mas está evidentemente explícito até que se trata dela. Nada menos do que 18 poemas alusivos a Marli de Oliveira. Como se fosse pouco, o livro também é dedicado a Marli de Oliveira. Seu nome não aparece, mas o tempo inteiro o poeta louva, e curiosamente não louva a escritora, não louva a poetisa, louva a mulher, louva a companheira. E o fato de, pelo físico, pelo porte, pela maneira de ser, ela representar uma espécie de metonímia de Sevilha. Ele achava que a Marli era uma sevilhana que não se sabia. Era uma sevilhana que tinha tudo aquilo que ele apreciava na mulher espanhola e que se concentrava na sua figura, metonimizando tudo que houvesse de melhor na mulher. Evidentemente, até por razões conjugais, aí os poemas são francamente a favor, né? São poemas assim de louvor, são poemas de endosso, né? E de uma surpreendente sensualidade. Ele sempre destacando esse convívio amoroso, sensual e sexual promovido pela figura de Marli de Oliveira. Portanto, o que eu apresentei a vocês aqui foram apenas subsídios, né, para uma pesquisa futura, mas, de certo modo, eu procurei ser fiel ao retrato da literatura brasileira que João Cabral estabelece na sua obra através de epígrafes, dedicatórias, referências e alusões. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir uma palestra muito instrutiva sobre as dedicatórias, as epígrafes, as referências e os títulos metalinguísticos de João Cabral de Melo Neto. Quem nos falou foi um dos maiores, se não o maior, especialista na poesia de João Cabral, atualmente vivo no Brasil. Eu apenas lhe faria uma sugestão, que ele organizasse melhor essas notas numa conferência, dando-lhe o título de A Parcimônia do Desconvívio. Está aqui ao meu lado o professor espanhol Nicolás Estremera Tapia, que é catedrático de Filologia Portuguesa, professor do Departamento de Filologia Românica, Italiana, Galego-Portuguesa e Catalã da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Granada. Entre os temas que Estremera Tapia pesquisa estão os da origem da literatura brasileira, a Companhia de Jesus e José de Anchieta. Seus estudos têm contribuído muitíssimo para a investigação sobre os caminhos percorridos pelo jesuíta no Brasil nascente. Tapia publicou trabalhos sobre Anchieta e Nóbrega, jesuítas fazendo a história do Brasil. Escreveu diversos artigos e ensaios sobre João Cabral de Melo Neto, muito particularmente sobre a sua poesia taurina, Fernando Pessoa e os Lusíadas, tendo participado de inúmeros seminários e conferências internacionais que resultaram em importantes obras coletivas,
como João Cabral de Melo Neto, Un encuentro poético con España, Ecos del cancionero y romancero peninsulares en el Brasil del siglo XVI, Fernando Pessoa e las estéticas de Orfeu. Eu passo a palavra agora ao professor Estremeira Tapia. Agradeço a apresentação do acadêmico Iván Junqueira e me sinto muito honrado de participar desta homenagem ao poeta Cabral de Melo Neto, junto com pessoas que conviveram com ele, não, e que foram os seus amigos. O tema da minha intervenção é a poesia taurina de Cabral, um tema muito espanhol. No decorrer do século XX, o tema taurino se converteu num dos assuntos fundamentais da poesia espanhola. E por esa razón, a geración de 1927 en España levou a súa maior cotación un tema que, ao se vincular á poesía popular, deu lugar á mitificación da figura do toureiro por elevalo á categoría de heroi e inserilo no género épico de tan vasta tradición en nosa literatura. O caso español nada ten a ver con a tradición lírica portuguesa, onde é prácticamente imposible encontrarse un poema apenas dedicado ao tema taurino. A pesar das súas orixes peninsulares comuns, a festa dos touros seguiu na Península Ibérica camiños moito diferentes, cando non contrapostos. Na obra Discurso sobre el libro de la Montería, que mandou escrever don Alfonso de Castilla e de León, da autoría de Gonzalo Argote de Molina, autor sevillano, que viveu na segunda mitade do século XVI, o capítulo 38 trata da arte de tourear a cabalo, o chamado rejoneo, única forma coñecida na época de practicar tal arte. Sobre iso escreve Argote de Molina: el correr y montear toros en coso es costumbre en España de tiempo antiquísimo. Aquí debemos entender España no sentido de Península Ibérica. Os austrias demostraran pelas festas taurinas enorme simpatía. E non só os reis, mas tamén, e de modo moito especial, os cabaleiros da alta nobreza. Alén de practicar o rejoneo, deixaran grande cuantidade de obras impresas dedicadas á citada arte. Asín, até o final do reinado dos austrias, a arte de tourear en ambos os países seguiu idéntico procedimento, mas a partir da restauración portuguesa, as tradições bifurcaranse. Con a pose do trono español de Felipe V, primeiro rei da dinastía dos Borbóns, a atitude da corte ante os touros mudou radicalmente. Felipe V, neto de Luís XIV, rodeado dunha corte afrancesada, non achaba prazer algún na festa dos touros e durante seu reinado teve fin o período cabaleresco da festa. Por iso, durante o século XVIII, a arte de tourear sepárase en España, mas non en Portugal, das tradições aristocratas e consolídase como actividade libre e lucrativa. Na obra Política e Toros, 1918, precisa Pérez de Ayala, autor que, como Cabral declara en carta de 18 de janeiro de 1949, le foi recomendado por Ledo Ivo. Esta carta foi publicada recentemente por Gilberto Mendonça Teles. Declara Pérez de Ayala: las touradas o corridas de toros que celebran en Portugal perpetúan la lidia caballeresca de nuestros antepasados. Ya a arte de tourear a pé, que representa en España a democratización da festa, establece e consolida no século XVIII seus cánones con tal solidez que prácticamente nada mudou desde entón. Insiste Pérez de Ayala: tan duradera como la Revolución Americana o la Francesa fue nuestra revolución tauromáquica. Logo, a arte de torear a pé e a tourada popular equiparanse e distancianse da aristocrática tourada a cabalo que sobrevive quase exclusivamente en Portugal. Por esa razón, Cabral nunca menciona o rejoneo, forma predominante de tourada nese país. Para o noso poeta, a tourada a pé é a verdadeira arte de tourear e é a tourada que se torna verdadeiramente popular,
feita pelo povo e para o povo. Esa é a tourada que se practica predominantemente en España. A poesía española de tema taurino aparece na literatura española do século XIX con a Fiesta de Toros en Madrid e a Oda a Pedro Romero de Nicolás Fernández de Moratín, mas é en 1900, coincidendo con o inicio do século XX, que Manuel Machado, na contracorrente da súa geración, a geración do 98, publica en França seu poema La Fiesta Nacional, que inicia o século de ouro deste subgénero literario. Foi, porén, a geración de 27 que descubriu a profunda vocación popular da poesía taurina. No primeiro terço do século XX, coñécese a obra de Gerardo Diego, seu precursor e máximo cultor. Súa obra taurina comeza en 1926, ano da publicación de Torerillo de Triana, e culmina en 1966 con El Cordobés dilucidado, con un punto de referencia inesquecible en 1963, La suerte o la muerte. Ese primeiro terço coñece tamén as primeiras referencias temáticas de Rafael Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín e García Lorca e outras moitas de poetas menores. Alén do ensaio ya mencionado de López de Ayala, para a difusión da poesía taurina contribuiu de modo especial a monumental obra de José María de Cosío, Los toros en la poesía castellana, estudio e antología, publicado en Madrid en 1931, que obteve premio da Real Academia Española e condensa un amplo espectro de poetas. Moitos deles, curiosamente, non irán figurar na segunda edición desa obra, Los toros en la poesía, antología, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1944, que é precedida pelo monumental estudo do mesmo autor, Los toros, tratado técnico e histórico, publicado en Madrid no ano anterior. Tres acontecimentos trágicos alimentaran o caudal poético deste género. A morte de Joselito, 1920. A de Ignacio Sánchez Mejías, 1934. E a de Manolete, 1947. Aconteceran en secuencia tal que aínda non se tiñan apagado os ecos de unha delas cando a outra já ocurría. Nese sentido, o caso de Joselito, con Sánchez Mejías, é paradigmático, pois un era cuñado do outro e Sánchez Mejías matou o touro que tiña abatido Joselito. Cosío escreve en 1920 a primeira elegía a un toureiro morto na arena, que é sobre a morte de Joselito, tamén coñecido como Gallito, sobre quen tamén poetou Cabral en A morte de Gallito. Lembra o autor nunha entrevista concedida en 1999 a Bebeto Abrantes e outros, e publicada no número 13 da revista digital Sibila: eu vi Manolete tourear, ele morreu no ano en que eu cheguei en Barcelona. Eu cheguei en abril, vi ele tourear 2 veces lá. En julio ele morreu, Manolete, que era o maior de todos. Na realidade, Manolete faleceu en 29 de agosto de 1947 e había realizado nesa cidade súa única e última corrida no día 6 de julio de 1947. Mas tal coisa denota o grande interese do poeta pelo tema taurino. En carta inédita, datada a 1 de agosto de 1947 e dirigida a Ruth e Antonio Weiss, Joan Cabral traza para a visita dos amigos un programa que inclui, en primeiro lugar, corrida de touros e patios de flamenco e cante hondo, non deixando de aparentar erudición madura sobre o asunto por comparar as diferentes prazas das cidades españolas como Sevilla, Valencia e Madrid. É probável que tal interese de Cabral pelos touros teña tido origen en leituras anteriores á súa presenza en España, como, por exemplo, na ya citada antología Los toros en la poesía que Cosío publicara en Buenos Aires en 1944. A verdade é que os touros, e en especial os toureiros, ocupan un lugar fulcral na súa poesía de tema español. Da importancia desta predilección dá conta unha serie de surpreendentes paralelismos entre escritores e toureiros españois, que nos poden ayudar a compreender até que extremo o tema taurino é esencial para Cabral. En primeiro lugar, na obra de Joan Cabral, o número de toureiros, 12, mencionados pelos seus nomes,
dentro dos poemas, Manolo González, Pepe Luis, Julio Aparicio, Parrita, Miguel Báez Litri, Antonio Ordóñez, Manuel Rodríguez Manolete, Gallito, Juan Belmonte, Cagancho, Lagartijo e Guerrita, é igual ao de escritores en lingua española mencionados nominativamente dentro dos poemas. Pois tamén son 12. Guillén, Berceo, o autor anónimo do Cantar de Mio Cid, Joan Brosa, Eugenio Dors, Miguel Hernández, Quevedo, Alberti, Neruda, Joaquín Romero Murube, Pedro Salinas e García Lorca. É fato, porén, que Cabral menciona indirectamente máis 8 poetas. En segundo lugar, na obra de João Cabral é tamén igual o número de escritores e de toureiros con poemas inteiramente consagrados a eles. Escritores españois, claro. 5 poemas son dedicados a 5 poetas: Joan Brosa, Miguel Hernández, Berceo, Quevedo, Rafael Alberti. Há outros 5 inteiramente tributados a 5 toureiros: Gallito, Juan Belmonte, Manolo González, Miguel Báez Litri, Manolete. En terceiro lugar, dos 12 toureiros directamente mencionados dentro dos seus poemas, 5 deles, Litri, Manolete, Gallito, Lagartijo e Guerrita, já habían falecido cando Cabral os escreveu. O mesmo acontecería con 5 dos 12 escritores directamente mencionados dentro dos seus poemas: Berceo, o autor anónimo do Cantar de Mio Cid, Miguel Hernández, Quevedo e García Lorca. E dos 5 escritores con poemas que les son consagrados, 3, Miguel Hernández, Berceo e Quevedo, non só já tiñan falecido, como encontrábanse en proceso de mitificación. Paralelamente, dos 5 toureiros con poemas a eles dedicados, 3, Gallito, Litri e Manolete, estaban na mesma situación. Por orden de versos dedicados, destácase Manolete, con 40 versos, seguido de Juan Belmonte, 24 versos, e de Gallito, 20 versos. Sen dúbida, estes 3 toureiros atraíran preferencialmente, e nesta orden, a atención dos taurófilos da primeira mitade do século XX. Se contemplarmos o panorama da poesía taurina da xeración de 27, veremos que a gradación que estabelecen coincide plenamente con a utilizada por João Cabral. En consecuencia, podemos afirmar que noso poeta non se limitou a escrever sobre toureiros vivos, mas tamén participou a súa maneira do proceso de recriación da mitoloxía taurina, na cual tamén se aplicaran os poetas de 27 en España. O fundamental é que o deslumbramento de Cabral pelo tema taurino nos legou un conjunto de poemas que compete perfeitamente con o máis selecto da poesía taurina española. Tanto por súa extensão como pela cualidade, podemos afirmar que o brasileiro marca un ponto de referencia neste género tan español e tan do gosto da xeración do 27 e que merece un lugar destacado nas futuras antoloxías. A serie de paralelismos asinalados entre toureiros e poetas na obra de João Cabral non comeza nin acaba no anecdótico, mas impón en relevo a identificación profunda que establece entre os oficios de toureiro e de poeta. Cabral visitou pela primeira vez a España en 1947 e a partir de Paisaxe con figuras, 1954-55, comezou a refletir na poesía a súa aventura vital pelas terras, pelas gentes, pela historia e pela realidade cotidianas de España. Na España vivida a partir deste libro, os toureiros irrompen desde o primeiro instante con ímpetu taurino. Se da pintura interesan a Cabral as imaxes vanguardistas, sendo un pintor español, Picasso, o primeiro a quen rende homenaxe, da realidade interesanlle as imaxes taurinas. Imaxes extremas, facer no extremo onde o risco comeza, como dice en Coisas de Cabeceira, Sevilla. Por iso, de unha perspectiva meramente formal, chama a atención o emprego anafórico do verbo ver en algún toureiros. Todos os períodos son introducidos por eu vi, mas eu vi, sin eu vi. No caso de Litri dos Confins de Andalucía, porén, Cabral só o pode ver no cinema, pois ese toureiro falecera antes de súa chegada a España. Algúns toureiros, dedicado a Antonio Valls, é un importantísimo poema de 44 versos repartidos en 11 estrofes de 4 versos, que nos apresenta a 7 toureiros:
Manolo González, Pepe Luis, Julio Aparicio, Parrita, Miguel Baez Litri, Antonio Ordóñez e Manuel Rodríguez Manolete. Dos 7 toureiros citados, os 6 primeiros son mencionados nas 4 primeiras estrofes. Eu vi Manolo González e Pepe Luis de Sevilla, precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi tamén Julio Aparicio de Madrid como Parrita, ciencia fácil de flor, espontánea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litri dos confins de Andalucía que cultivaba unha outra flor, angustiosa de explosiva. E tamén Antonio Ordóñez que cultiva flor antiga, perfume de renda bella, de flor en libro dormida. Con iso quero chamar a atención para o emprego de algúns atributos que já facían parte do seu patrimonio lexical. Palabras-chave que Cabral viña cultivando. A inspiración artística dos citados toureiros, Joan Cabral aplica a palabra-chave flor en diferentes variantes. Precisão doce de flor, graciosa porém precisa. Ciencia fácil de flor, espontánea porém estrita. Angustiosa de explosiva, flor antiga, perfume de renda bella, de flor en libro dormida. A palabra-chave flor é unha das primeiras utilizadas por Cabral e remonta á súa primeira fase de inspiración simbolista. Posteriormente, no libro Psicología da Composición, no poema Antíode, estabelece súa significación na estrutura geral da súa poética. A palabra vaise revestindo progresivamente dun maior conteúdo semántico, como vimos nos versos citados, até lograr su culminancia no poema O Ferralleiro de Carmona, do libro Crime na calle Relator, onde a utiliza para extrair a última das súas 4 lições de poesía que a seguir mencionarei. Doule aquí humilde receta ao señor que dicen ser poeta. O ferro non debe fundirse, nin debe a vos ter diarreia. Forjar, domar o ferro a forza, non até unha flor já sabida, mas ao que pode até ser flor, si flor parece a quen o diga. A flor dos toureiros, idéntica á flor, a inspiración dos poetas, non pode ser unha flor esvaciada nos moldes já sabidos do automatismo, mas fruto da construción e da disciplina que seus oficios requeren, como se fose a vez primeira, escreve nun poema consagrado ao toureiro Manolo González. En algúns toureiros, alén de flor, encontramos algunhas outras das 20 palabras nas 7 últimas estrofes do poema exclusivamente dedicadas a Manolete. Na primeira delas, mas eu vi Manuel Rodríguez Manolete o máis deserto, o toureiro máis agudo, máis mineral e desperto. Aparecen deserto, agudo, mineral, desperto, as mesmas que aplica tamén ao cante flamenco en diálogo. Na estrofe seguinte, aplica a Manolete palabras-chave até agora reservadas ao horizonte nordestino, o do nervos de madeira, de puños secos de fibra, o de figura de leña, leña seca de caatinga. Porén, nas 2 estrofes seguintes, a descrición da arte do toureiro se faz con palabras-chave que parecen tiradas do enxeñeiro, o que mellor calculaba o fluido aceiro da vida, o que con máis precisão rozaba a morte en súa fimbría, o que a tragedia deu número, a vértixe en geometría, decimais a emoción e ao susto, peso e medida. Asín, é precisamente en algúns toureiros, dando continuidade a ese procedimento, que encontramos a primeira desas 4 lições de poesía, curiosamente, todas ilustradas con temas pertencentes á cultura española. Non me estou referindo, a pesar do título, ao seu poema A lição de poesía, onde enuncia o coñecidísimo tema das 20 palabras, mas sin as 4 lições, número mágico para Cabral, que extrae do flamenco en A Palo Seco. Eis uns poucos exemplos de ser a palo seco, dos quais se retirar higiene o consello, non o de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é máis contundente. De Berceo, facer con que a palabra leve pese como a coisa que diga, para que o que isolala de entre o folludo en que se perdía, facer con que a palabra frouxa o corpo do súa coisa adira, fundila en coisa, espesa, sólida, capaz de xocar con a contigua. Non deixar que saliente fale, sin obrigarla á disciplina, de proferir a fala anónima común a todas de unha liña,
en deixar que a palavra flua como o río que cresce sempre, canalizar a água sem fim, noutras paralelas, latente. A última destas lições está, como vimos, en O Ferralleiro de Carmona. A primeira lição de poética que Cabral importa, baseándose na arte de Manolete, encóntrase nas 3 últimas estrofes de algúns toureiros. E ten correspondencia nas obras medievais que contiñan un ensino, un exemplum, a modo de conclusão. Vellamos, para concluir, dita lição. Sim, eu vi Manuel Rodríguez, Manolete, o máis asceta, non só cultivar súa flor, mas demostrar aos poetas como domar a explosão con man serena e contida, sen deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como entón traballala con man certa, pouca e extrema, sen perfumar súa flor, sen poetizar seu poema. Por iso, na citada entrevista, Cabral afirma: Manolete me ensinou moito en materia de poesía. Ele toureaba de unha maneira esencial. E subliña, o Manolete non facía un gesto de máis, compreende? Non floreaba. Vou concluir a miña palestra con unha citación da mencionada entrevista que acho especialmente significativa por mostrar até que extremo chegaba a identificación toureiro-poeta a que me veño referindo. Afirma ali Cabral: eu tiña un amigo que era amigo de Manolete, que me dice: que pena você non ter coñecido Manolete. Eu non vi 2 persoas tan capaces de ser amigas unha da outra. Ele dice que se eu coñecese Manolete, se eu tivese coñecido, eu sería o maior amigo de Manolete e o Manolete sería meu maior amigo. Ele dicía que nosas personalidades rimaban. Obrigado. Eu quero aqui agradecer profundamente a intervenção do professor Estremeira Tapia, porque ele abordou, ao meu ver, um aspecto crucial da poesia de João Cabral de Melo Neto. O próprio João Cabral, inclusive, disse numa entrevista que ele só começou a entender o Nordeste graças à sua estada na Espanha. Eu mesmo, quando me defrontei a primeira vez com a poesia de João Cabral, isso já faz muitas décadas, fiquei com essa impressão que não era bem uma impressão, era quase uma certeza, a de que a grande poesia de João Cabral, o delineamento estrófico, rímico, deve quase tudo à influência que ele recebeu da poesia peninsular, muito particularmente a da poesia espanhola. Não queria acrescentar mais nada, eu tenho a impressão de que o professor Estremeira Tapia nos deu uma grandíssima contribuição para que possamos entender melhor a obra desse grande poeta brasileiro. Eu queria passar a palavra agora a Ledo Ivo, a quem também não vou apresentar, a não ser como meu amigo e amigo de João Cabral de Melo Neto. Com a palavra o acadêmico Ledo Ivo. Na dedicatória de Museu de Tudo, de João Cabral de Melo Neto, lateja a história de uma amizade. Talvez, ou de certo, uma das mais exemplares de nossas letras, tanto pela longa duração de 60 anos, como pela circunstância de, em nenhum instante, terem nela
eclodido as rupturas ou desentendimentos que costumam separar essas estranhas figuras da vida e do mundo que são os escritores. Ces horribles hommes de lettres, a que alude Paul Claudel no poema sobre Verlaine. A esses dois elementos de permanência e entendimento se há de acrescentar o fato de que essa amizade, que extrapolou o rumor adstrito ao campo literário para se estender ao campo reservado e até sigiloso das confidências e do convívio familiar, transcorreu, na maior parte do tempo, em uma geografia dilatada. A condição consular e diplomática de João Cabral, iniciada em 1947, impôs-lhe uma aura de ausência substituída por uma comunicação epistolar, da qual o livro E Agora Adeus, Instituto Moreira Salles, São Paulo, 2007, fornece uma ideia nítida e vívida do diálogo intermitente travado entre os dois amigos. E, finalmente, cabe sublinhar com a necessária ênfase o fato de que esta amizade ligou representantes de duas famílias literárias e estéticas inconfundivelmente distintas e diferentes. Foi uma atração de contrários na longa travessia de mais de meio século. Nenhum dos protagonistas do longo convívio influenciou ou modificou o outro. Em cada um deles permaneceu intacto o selo da diferença e até da colisão estética, que os separava desde o momento inicial. A diferença alcança até os nomes, um de nome lacônico e o outro alongado em sobrenomes. E, nas paragens da versificação, um dos poetas será caracterizado e venerado pelo seu verso curto, de concisão proclamada exemplar, enquanto ao outro será atribuído o ônus de um verso longo e respiratório. Foi no Recife, em princípio de 1940, que os dois jovens poetas, ou aspirantes a poeta, se encontraram. Um era alagoano de Maceió e viera, aos 16 anos de idade, completar o curso secundário. O outro, pernambucano do Recife, ou talvez de Carpina, tinha 20 anos. Nas mesas do Café Lafayette, sob a regência intelectual de Ville Levin, ambos se acercaram, cumprindo o mistério das aproximações que unem não os assemelhados, mas os dessemelhantes. Um dia se escreverá a história borgiana de Ville Levin, desse poeta bissexto e realizado e intelectual de província que guiou os passos de vários plumitivos literários e em cuja biblioteca, aberta a tantas curiosidades juvenis, esplendiam as obras de Valéry Mallarmé, Claudel e Joyce, Mauriac e Julian Green, Proust e Apollinaire, Kafka e D.H. Lawrence, André Breton e Jean Cocteau, Virginia Woolf e Ezra Pound, e uma profusão de surrealistas. Uma biblioteca predominantemente europeia, de autores ingleses e franceses em sua quase totalidade, e na qual escasseavam os brasileiros. A penúria da literatura aborígene explica ou justifica o teor sofisticado ou refinado da primeira formação intelectual desse grupo do Recife, que o tempo, o grande e implacável afunilador literário, reduziu a tão poucos nomes. Quem foi Ville Levin? Em Museu de Tudo, o leitor saberá o que ele significou para João Cabral. Foste ainda o fantasma que prelê o que faço e de quem busco tanto o sim e o desagrado. Os participantes da fervilhação intelectual do Recife nos anos iniciais da década de 40 contavam com a presença de outro informante privilegiado, além de Ville Levin. A guerra devolvera à terra natal o pintor Vicente do Rego Monteiro, que, participante da renovação artística da década de 1920, fora viver em Paris. Ele era portador de notícias atualizadas sobre a criação cultural e artística na França. Ao som do bolero de Ravel,
Bebíamos as suas palavras com o mesmo fervor com que bebíamos uma cachaça misteriosa que ele fabricava num engenho mais misterioso ainda. O primeiro Congresso de Poesia do Recife, realizado em 1941, e para o qual João Cabral contribuiu com a comunicação Considerações sobre o Poeta Dormindo, testemunha o índice de insolência do grupo. Poeta Dormindo. Essa primeira manifestação intelectual de João Cabral se abre para uma vereda ainda hoje não palmilhada pelos exegetas e escoliastas pedagogicamente empenhados em estudar ou perquerir a sua obra. Desejo referir-me à poderosa influência surrealista sofrida por ele e por alguns de nós, nesse alvorejar literário cadenciado pelas posições estéticas e influências pessoais de Ville Levin e Vicente do Rego Monteiro. O sono e as figuras e objetos do sono e do sonho desfilam desembaraçadamente em seus primeiros poemas, detentores de insólita carga fantasmática e suprarreal. No sono das mulheres, cavalam, passam correndo em ruas que soam como tambores. Funcionário do Departamento Estadual de Estatística, João Cabral descobriu a existência de um município pernambucano chamado Pedra do Sono. O toque drummondiano não está apenas nos versos e na dedicatória de seu livro de estreia. Habita ainda o título que remete ao município mineiro Brejo das Almas. E cabe não esquecer que outro expoente do modernismo, Mário de Andrade, foi buscar na vastidão amazônica o nome de um município para o seu remate de males. Pedra e Sono, o poeta do sono e futuro poeta da pedra, era visitado por imagens obsessivas e sonhos desabridos. A família, preocupada com a sua morbidez e silêncio, e a aparição de uma dor de cabeça que haveria de importuná-lo a vida inteira, internou-o no hospital psiquiátrico. Era a eclosão da angústia. Ele será, em toda a sua existência, um angustiado, vertendo uma visão pessimista da vida e do mundo. Propugnador de uma talvez indefinível objetividade poética, procurará esquivar-se à evidência de que toda a poesia é a expressão e a comunicação de uma subjetividade que se objetiva através da linguagem e da presença do leitor. A angústia que paira sobre a sua obra, só comparável à de Augusto dos Anjos, projeta-o como um dos poetas mais subjetivos da nossa história literária. Na reclusão do seu quarto, a janela que se abria para o mundo e a paisagem lhe apontava o mistério da noite. Ó jardins enfurecidos, pensamentos, palavras, sortilégios sob uma lua contemplada. Jardim de minha ausência, imensa e vegetal. Ó jardins de um céu viciosamente frequentado, onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde. Nesses dias de reclusão, o poeta é rondado por manequins corcundas, anjos cegos ou mudos, frutas decapitadas, fantasmas que andam pela praia, homens enforcados. Dias e noites de pesadelo. Entre aspas, sou o vulto longínquo de um homem dormindo. E alude a esses pássaros friíssimos que a lua sopra alta noite nos ombros nus do retrato. Do embate entre o sono e a pedra, a noite escura da alma e a almejada luz do dia, nasce o poeta que, proclamando-se escravo da razão e da clareza e da mudança do mundo, haveria de confidenciar-me um dia a sua condição preclara de, entre aspas, materialista, ateu, marxista, leninista, stalinista. Mas a forte dose de sibilinidade e obscuridade que caracteriza a sua poesia e o acendrado hermetismo que constitui, ao mesmo tempo, a delícia e o suplício dos sisudos professores universitários, se aqui está fora disto, tenazmente aplicados em repetir em prosa
apostílica, porque o poeta disse em verso admirável, apostílica de apostila, não é de aposta, não, há de indicar que na travessia João Cabral não se desfez do pesadilesco pecúlio inicial. Nesses dias de alvorecer, nos diálogos intermináveis, nos sucessivos compreende que juncavam a sua fala, João Cabral alegava não saber rimar nem metrificar. A poesia dos românticos e parnasianos não lhe atraía o interesse. Ele era visceralmente infenso ao contágio do passado lírico e só abria uma exceção para Augusto dos Anjos, o poeta dos vermes e das podridões, de quem se dizia primo. Foi no modernismo de 1922 que encontrou o modelo e a resposta para as suas inquietações juvenis. O poema sentimental de Carlos Drummond de Andrade, de alguns poemas, exerceu sobre ele uma influência seminal. Foi uma iluminação. Um trecho do poema. Ponho-me a escrever o teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. O jovem poeta avesso à dimensão musical e encantatória da poesia, embora frequentador da poesia e dos textos teóricos de Paul Valéry, e empenhado em refletir uma realidade desprovida de dimensão metafísica ou de qualquer sublimidade, descobriu que se podia escrever um poema sobre uma sopa de letras de macarrão. Aos poetas que voam, e são os condores e águias românticos, planando airosa e desembaraçadamente nos céus mais altos, ou aos que nadam, como os harmoniosos cisnes simbolistas ou parnasianos. João Cabral preferia, confessadamente, os poetas que são como as galinhas e não saem do chão cotidianamente pisado e bicado. E se inclui nessa espécie rasteira. Inimigo das aves de alto voo e dos maviosos pássaros canoros, ele não limita seu apreço ornitológico aos galináceos, como seu predecessor biológico e poético Augusto dos Anjos. Um urubu pousou na minha sorte, diz Augusto dos Anjos. Por 2 vezes ele menciona neste livro, Museu de Tudo, a ave que se nutre de podridões e decomposições no poema A Criadora de Urubus e lendo provas de um poema, apontando-os neste último como farejadores da morte. Poeta do tangível e do visível, João Cabral reivindicava a presença em sua mesa do copo d'água, do ovo, das coisas claras, entre aspas. Na celebração do Capibaribe, seu rio natal, enxotou as imagens de fluidez e limpidez do catálogo romântico e parnasiano e cantou o rio sujo e cheio de detritos. As nascentes de O Cão Sem Plumas e o Rio devem ser buscadas na meditação sobre o Tietê de Mário de Andrade, o primeiro poema brasileiro que, rompendo com a tradição poética de bucolismo e limpidez fluvial, erigiu a figura e a realidade do rio esgoto, do rio que é uma latrina das cidades atravessadas. Tendo repelido a tradição romântica, simbólica e parnasiana, e tendo encontrado no modernismo brasileiro seu ponto de partida, João Cabral é o mais modernista dos seus companheiros de geração. Nele não se operou a ruptura estrondosa ou veemente que assinala o percurso dos poetas surgidos em torno de 1945 e que tem nesta data a referência inarredável de sua aparição. Ele continua o modernismo ortodoxo, além das lições de Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, põe em seu bornal o processo imagístico aurido em Murilo Mendes e procedente do surrealismo, e a relação de suas dívidas e contágios em relação ao modernismo estaria incompleta se não incluíssemos o seu conterrâneo Manuel Bandeira,
discretamente espraiada em muitos de seus poemas e que projeta a sua sombra contundente neste Museu de Tudo, o qual ostenta forte parentesco com o Mofado Malungo, editado inicialmente por João Cabral em sua mesa de Barcelona. Ambos os livros são reuniões de poemas de circunstância, com predomínio de figuras conviviais. No caso de João Cabral, não chega a ser uma curiosidade a circunstância de ele festejar amigos ou personalidades mortas, já que a morte era uma de suas obsessões. E a sua morte pessoal conferiu uma aura surpreendente, orando e renunciando in extremis à condição orando e renunciando in extremis à condição de materialista, ateu, marxista, comunista, stalinista, para fugir do inferno e pleitear fervorosamente um lugar no paraíso. Desde o início do percurso, o problema da expressão poética se impôs a João Cabral. A organização do poema, sua forma e estrutura, constituíam para ele verdadeira obsessão, e de tal modo que a metapoesia, o poema em que se celebra a criação do poema ou a própria poesia e que prolifera na poesia ocidental deste Mallarmé, atravessa insistentemente a sua obra. Para a consolidação de sua arte de fazer poemas, a ida para a Espanha, como cônsul do Brasil em Barcelona, emerge como uma ocorrência providencial. Desde então, a sua poesia se espanholizou ou se ibericizou de modo substancial, no entranhamento definitivo, responsável pelo estabelecimento de um eixo lírico existencial que tem Recife e Sevilha como os dois polos. Mas tem cabido a registrar a escassez informacional dos que o apontam como receptador da poesia espanhola, como se esta se resumisse a um caminho único. Na verdade, na riquíssima, variadíssima e inesgotável poesia espanhola, o autor de Museu de Tudo escolheu uma ascendência de conformidade com seu temperamento e convicções estéticas. Na Espanha, João Cabral descobriu o Miocide, Gonçalo de Berceu e o Arcipreste de Ita. Medievais modelos magistrais de uma poesia que, pela sua dimensão de materialidade e visualidade e de enxutez, e por ser ainda uma narrativa prosística, se afeiçoava plenamente ao seu espírito. Estavam abertos vários caminhos: o da poesia narrativa de O Cão Sem Plumas e o Rio, o do alto natalino de raiz medieval, que é morte e vida severina, e ainda o do rigoroso horizonte do contemporâneo Jorge Guillem. A discursividade se torna um dos elementos fundamentais de sua poesia. Ora, um parlamento aberto, ora, um parlamento íntimo e subjetivo. Embora o ignorasse, João Cabral foi um poeta eminentemente discursivo. Se tivesse escolhido a carreira eclesiástica, João Cabral seria certamente um desses frades magros e chegadiços às autoflagelações, e não um desses abades redondamente gordos que, na austeridade dos conventos, se deliciam no consumo imoderado de bebezainas e comezainas capitosas, prolongando-se em banquetes pantagruélicos. Ele pertence à família dos poetas espanhóis ascéticos. O seu barroquismo é minguado, embora não lhe faltem sinuosidades, volutas verbais, elipses e outros ornatos sintáticos e estilísticos da melhor e mais funda água ibérica. Mas nele estão quase ausentes o barroquismo desenfreado de Quevedo, o fino cultismo ou culturalismo de Garcilaso, Lopes de Vega ou Góncora e, apontando aqui outros exemplos de efusão daquela alegria verbal mencionada por Alfonso Reis, o esplendor do nicaragüense Rubem Darío ou de Garcia Lorca. Nos cardápios poéticos existentes na Espanha, João Cabral escolheu a dieta mais emagrecedora.
O seu traço estético predominante é o verso curto, a redondilha vinda dos romanceiros ou otassílabo. E o poeta que não sabia rimar torna-se um mestre consumado no cultivo e uso reiterado das toantes, adotando um processo, aliás, já utilizado anteriormente entre nós pela também espanholizada e ibericizada Cecília Meirelles. Uma astuciosa e conscienciosa adoção do verso medido e metrificado indica que, em poesia, a forma é uma forma, uma ideia fixa, e a pretendida liberdade poética não passa de uma prisão deleitosa. Neste sentido, o Museu de Etudo constitui um precioso e didático reservatório da arte poética de João Cabral, uma arte poética que é uma reiteração, uma contínua repetição de si mesmo, uma sucessão de ideias fixas e obsessões que desfilam com frequência na moldura e na medida estrófica da quadra. Entre as suas obsessões de ideias fixas, avultam as latrinas do Colégio Marista do Recife, onde ele estudou, e que o induz a enxergar na prática poética um processo excrementício de eliminação. Exclama ele na Antíode: poesia te escrevi a flor, conhecendo que és fezes, fezes como qualquer. E, em Duplicidade do Tempo, também neste livro, louva o excremento que, ao contrário dos metais, não se corrompe. A merda, o lixo, o corpo podre, os humores, vivos dejetos, não se corrompem mais. O tempo seca-os, ao fim, com 1000 cautérios. E a defecação, presente no poema As Latrinas do Colégio Marista do Recife, de Agrestes, retorna no último poema deste livro, intitulado Exceção Bernanos, que se dizia escritor de sala de jantar. I am what is around me. Este verso de Wallace Stevens poderia ser a epígrafe de Museu de Tudo e ainda de toda a faina poética de João Cabral. É um inventário, um livro de acumulação, paisagens, viagens, leituras, amizades, a ronda da morte, reflexões, quadros e pintores, futebol e dança. Nele, o poeta exibe a sua natural redução a si mesmo, ao seu perfil inconfundível, a sua singularidade e limites, e ainda o seu fervor escondido, a fidelidade a uma impulsão interior que o conduziu a um páramo de magistralidade, ao seu deserto, que é também um jardim enfurecido. A razão é o esconderijo predileto da sem-razão e até da loucura. A meus olhos, quem enxerga e festeja em João Cabral de Melo Neto, poeta do cultivo do deserto e do pomar às avessas, o aluno da pedra e o lúcido artífice da forma severa do vazio, vê somente meio João Cabral de Melo Neto, rodeado pelo mistério da criação poética, da noite do intelecto, tornada claridade e dia pela linguagem, ele guarda em sua poesia o frêmito dos jardins enfurecidos, vistos no início de sua trajetória, de sua janela de recluso. Ambíguo e plurissignificativo, o poema sempre esconde outro poema. A propósito dos poetas, sejam eles emissários da sombra ou vozes da claridade, convém jamais esquecer a advertência de André Breton. Os mais céticos dentre nós moram em casas mal-assombradas. Muito obrigado. Quero aqui lembrar que, além de amigo de João Cabral, durante muitos anos, além de companheiro de geração e companheiro também de formação, tanto assim que Ledo Ivo se referiu aqui com grande carinho àquele convívio na casa de Ville Levin. Quero lembrar que Ledo Ivo é também um crítico. Além dessa amizade, está a sua visão
crítica da poesia de João Cabral de Melo Neto. Ele trouxe para nós uma série de contribuições para que possamos entender melhor essa poesia do deserto, essa poesia dita, às vezes, da racionalidade. Quero também dizer que, originalmente, eu estava escalado para participar dessa mesa redonda, sobretudo como herdeiro da cadeira de João Cabral. Mas achei, creio eu, que em boa hora, que uma mesa redonda com mais de 3 pessoas corre um perigo tremendo de se tornar monótona, enfadonha e, às vezes, até insuportável. De maneira que o que eu preparei aqui para ler, vou me restringir apenas à consideração inicial e à consideração final. Como todos viram, João Cabral é um campo aberto a toda sorte de interpretações e creio que o público que aqui hoje compareceu pode atestar isso com toda a certeza. No início dessas algumas reflexões sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto, eu me refiro, e não poderia deixar de ser, a algumas passagens do meu discurso de posse, onde, evidentemente, fiz o elogio de João Cabral. E, num certo momento, eu digo, fiz questão de ali deixar claro que, com a morte do autor, se abria uma lacuna de provimento problemático ou mesmo improvável nos quadros da poesia brasileira contemporânea. É que, a rigor, João Cabral não tem sucessores ou herdeiros em linha direta, mas antes epígonos. Pouco importa aqui se talentosos ou não. E isso se dá em razão da exasperante originalidade de seu estilo, o estilo das facas, das lâminas, da lancinante e desértica secura de sua linguagem realista e antilírica, ao arrepio, portanto, de toda uma tradição que não é apenas da língua, mas da índole e do próprio pensamento da língua, cujas matrizes poéticas radicam na melopeia e na logopeia. Toda a poesia de João Cabral, ao contrário, mergulha suas raízes na fanopeia, ou seja, na vertente que expressa uma realidade visual ou visualizável, tal como o vemos em Garcia Lorca e em quase toda a poesia espanhola desde El Cid, em boa parte do mosaico alegórico da comédia dantesca e, no âmbito da língua portuguesa, neste solitário e desconcertante Cesário Verde, poeta de um livro só, como foram, entre outros, Leopardi e o nosso Dante Milano. Ademais, a poesia cabralina é sempre concebida como o pretendiam Leonardo da Vinci e depois Paul Valéry, no que toca a qualquer realização artística em termos de uma estrita cosa mentale. Ao próprio João Cabral aprazia repetir, e fê-lo por vezes incontáveis, que, abro aspas, para mim, a poesia dirige-se à inteligência através dos sentidos, ou que, abro aspas novamente, a poesia não é linguagem racional, mas linguagem afetiva. Dirige-se à inteligência, sim, mas através da sensibilidade. O veso realístico e antilírico de seu temperamento era tal que o levou a observar, ainda em 1966, abro aspas, você vê os gregos, o Pégaso, o cavalo que voa, é o símbolo da poesia.
nós deveríamos botar antes, como símbolo da poesia, a galinha ou o peru, que não voam. Ora, para o poeta, o difícil é não voar, e o esforço que ele deve fazer é esse. O poeta é como o pássaro que tem de andar 1 quilômetro pelo chão. Fecha aspas. Uma reminiscência às avessas, talvez, daquele canhestro e patético albatroz baudelairiano que, preso ao chão, sonhava com a altura. Convém esclarecer aqui que essas declarações de João Cabral, bem como muitas outras, encontram-se reunidas num voluminho precioso que se publicou em 1998 sob o título de Ideias Fixas de João Cabral de Melo Neto, de autoria de Félix Ataíde, amigo já falecido do poeta e que com este manteve longo e profícuo convívio, dele recolhendo opiniões e depoimentos que hoje constituem uma inestimável fonte primária dos pensamentos de João Cabral acerca da arte de fazer versos. No final dessas reflexões, logo após fazer alguns comentários sobre aquele livro a partir do qual João Cabral dizia que não teria escrito nada mais que prestasse a educação pela pedra, eu fiz o seguinte comentário e com ele vou terminar a minha modesta participação nesta mesa celebratícia dos 10 anos sem João Cabral. Tanto quanto qualquer outro de seus livros anteriores ou posteriores, A Educação pela Pedra privilegia, no nível da linguagem do poeta, sua busca incessante pelo que há de visual ou visualizável na realidade. Para que possamos compreender melhor esse procedimento, José Guilherme Melchior, em A Astúcia da Mímese, nos remete a uma figura da velha retórica preceptiva, ou seja, a hipotipose, que consiste em tornar as coisas visíveis e concretas. Toda a arte estaria assim obrigada a revertir-se de concreção. Mas a simples existência desse antigo tropo nos recorda quanto a literatura, cuja matéria-prima não é de natureza sensorial, mas de natureza antissimbólica, será capaz de alcançar essa concepção para além do efeito analogicamente visual. Ao contrário da poesia de Mallarmé, por exemplo, que instaura uma concreção muito diversa daquela que se deve às volutas sensuais do cultismo gongórico ou à meridianidade do desenho dantesco, toda a comédia pode ser entendida como uma vasta hipotipose. O estilo de Dante chega ao símbolo graças à apresentação direta da fisionomia do mundo, seja este real ou fictício. Não é, portanto, um estilo alusivo, e sim presentativo. Melchior considera que o idioma poético de João Cabral pertence a essa família, acrescentando que ele reconcilia o esforço da lírica pela abertura de uma nova perspectiva filosófica com o novo gosto pelo perfil saliente dos objetos, pela vividez da cena imediata da experiência. E é através dessa conversão da autonomia do significante numa poética da visibilidade, sempre à margem de quaisquer pressupostos da visão metafísica, que a obra de João Cabral assegura à poesia brasileira um lugar de indiscutível destaque no concerto da tradição contemporânea. Está encerrada esta sessão.